Bom dia, irmãos. Um bom domingo para você. Nós temos hoje mais um culto na tua casa e vamos fazer desse tempo um tempo abençoador para as nossas vidas. Aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, que é a direção de Deus para 2020, para a nossa igreja, eu tenho uma palavra bem direta daquilo que Deus está nos conduzindo desde o final de 2019. Estamos numa caminhada onde a nuvem de Deus está seguindo e nós temos uma palavra de Deus para dar para o nosso povo. Nós vamos orar e abençoar em nome de Jesus esse culto. Vamos orar então? Senhor Deus, nós abençoamos esse momento, te damos graça, Senhor, para que tudo que possa ser falado, ministrado nesse lugar dos céus, nós possamos ser visitados e principalmente encontrar os nossos corações preparados como uma boa terra para que a semente possa ser lançada. Nós declaramos esse culto abençoado e oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. É bom estarmos juntos mais uma vez, você aí na sua casa e nós estamos aqui, mas sabendo que o Senhor tem provido todo esse momento para que você aí possa receber o melhor do Senhor na sua casa. E nós juntos aqui nesse lugar, fazendo uma adoração a Ele, para que você também possa receber aí na sua casa o melhor do louvor, o melhor da adoração, o melhor que o Senhor tem feito em nossas vidas aqui, que nós podemos compartilhar esse momento tão especial com vocês aí na sua casa. Nós louvamos por esse tempo e agradecemos o Senhor pela bondade dEle, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que você possa louvar esse momento conosco e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aleluia! Graças te damos, Senhor. Nós te damos a honra, Aleluia. A glória, o louvor. Oh, querido, eu te convido mais uma vez a entrar na atmosfera, essa atmosfera que nos transforma, que nos pega por dentro. Espírito Santo de Deus, somos totalmente apaixonados por Ti, pelo Teu fluir, pelo Teu agir. Oh, Senhor, entra em nossas casas, Deus. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Nós queremos ver o Teu agir. Nós queremos ver o Teu agir, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para Te adorar, para entronizar o Teu santo nome, Senhor, e dizer que Tu és bom, que Tu és maravilhoso, que Tu és santo, que Tu és poderoso em nossas vidas. Receba, Senhor. Tu és bom, Senhor. Oh, oh, oh.
render diante de Ti, Espírito Aleluia, Santo. Nos render diante da Tua vontade, do Teu senhorio. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Nós somos os Teus sacrifícios, sacrifício vivo. Oh, Pai, queremos nos entregar a Ti, Deus. Aleluia. É neste lugar que nós queremos estar, Senhor. É neste lugar que nós queremos estar todos os dias, ó Pai. Um lugar separado para estar com o Senhor. Um lugar separado para se render diante do Senhor. Um lugar separado para poder ir aos seus pés e clamar, se humilhar, se colocar diante da sua presença majestosa e poderosa. É neste lugar. Ouça-nos, ó Pai. Ouça-nos, Senhor. Glórias a Ti. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Esse lugar, Tu és real.
O Senhor tem sido a nossa fonte. Nesses momentos difíceis, o Senhor tem sido a nossa fonte. Tem sido a nossa colheita. Tem sido a nossa herança. Que você possa receber a sua casa. Que você possa se humilhar todos os dias diante da fonte que é Ele, diante da colheita que é Ele. Obrigado pela tua bondade, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo de adoração, de clamor, de louvor diante da tua presença, de se humilhar, de ter o nosso coração contrito em arrependimento diante do Senhor, e termos a certeza que precisamos permanecer em Ti, porque o Senhor é a nossa colheita e a nossa herança. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Pela tua bondade, Senhor. Glórias a Ti. Graças te damos, ó Pai. Amém. E amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Antes, obviamente, nós temos um tempo do nosso expediente, falar algumas coisas que sejam importantes dentro do nosso contexto, da nossa vida aqui na igreja. Então vamos falar algumas coisas que têm sido interessantes e fazem parte do nosso propósito. Olha, no final de 2019 para 2020, nós iniciamos aqui um propósito de fazer de 2020 o melhor ano de nossas vidas. Aí a gente encontra agora pela frente essas circunstâncias de isolamento social, de pandemia, mas isso não muda esse quadro quando nós decidimos fazer o ano de 2020 o melhor ano de nossas vidas, a partir de um tempo de oração, a partir de estarmos na presença do Senhor. Então 2020 é o nosso ano de oração, e o nosso propósito é fazer desse ano o melhor ano de nossas vidas. Então o nosso propósito está de pé, e a maior revelação que Deus deu para Jó foi quando ele estava passando um dos grandes momentos difíceis da sua vida, e foi o grande momento de Jó com Deus. Então, o nosso momento com Deus é fazer de 2020 esse tempo de oração. Olha, estamos seguindo firmes no nosso tempo de oração, na nossa oração da madrugada, de segunda a segunda. Eu tenho mantido o meu tempo de oração a partir de 5 horas da manhã. De segunda a sexta nós estamos com os diáconos às 5 horas da manhã. Na terça-feira, juntamente com os diáconos e mais as nossas irmãs, às 5 horas da manhã também estamos no nosso tempo de oração. E eu fiquei muito feliz porque a neve de grupo do Erivelto com a Carol, eles estiveram no sábado passado. Eles tiveram a oração da madrugada, eles fizeram um tempo de oração, e isso aí possa servir de inspiração para o seu Aneve. Quem sabe você não marque também um tempo de oração com o seu Aneve, pela madrugada, num sábado, quando todos estão em casa, e facilita, e você marcar esse tempo de oração aí com o seu pessoal. Também tem o nosso relógio de oração. Irmãos, vamos fazer de 2020 um tempo onde a gente possa ter grande produtividade diante de Deus, que é através da oração. Olha, se agora, nesse tempo de isolamento social, nós não construirmos um tempo de oração, nós podemos deixar passar um momento precioso, porque agora é o momento. E depois que passar, não sei como que vai ser a nossa vida, se Deus está nos dando essa grande oportunidade. Estamos no nosso relógio de oração, 30 minutinhos de oração por dia, um horário fixo marcado. Qual é o seu relógio de oração? Qual é o seu tempo de oração? Qual é o tempo que você está destinando para fazer 30 minutinhos de oração por dia, sempre dentro daquele horário que é o nosso relógio de oração? Eu convido a você, a nosso ano de oração, de fazer esse ano o melhor ano de nossas vidas, para você também estar dentro do nosso relógio de oração. Eu convido você a seguir essa nuvem que Deus está nos levando aí, que é esse tempo de oração com Ele. Então, faça o que tem que ser feito, não o que dá para fazer, mas aquilo que tem que ser feito. Tenha disposição, tenha garra, e vamos conquistar esse espaço na presença de Deus nesse ano de 2020. Os aneves de grupo estão seguindo firmes, glória a Deus.
Nós temos um grupo no WhatsApp onde tem os líderes do Aneve, e o pessoal vai sempre postando após o Aneve os seus encontros, e a gente vê que ali está acontecendo maravilhosamente bem. A nossa leitura bíblica de amanhã, segunda-feira, é Atos 2. Nós fechamos João na quinta-feira, na sexta-feira entramos com Atos 1, e na segunda-feira, amanhã, estaremos fazendo a leitura de Atos 2. Quanto aos nossos dízimos e oferta, nós continuamos aqui na igreja, de 9 da manhã a 1 da tarde, naquele momento onde você pode trazer o seu envelope, você pode aqui preencher o seu envelope, colocar no gasofilácio ou fazer a sua transferência. Nós temos aí na tela a nossa conta bancária, tanto do Itaú quanto do Bradesco, onde você pode fazer a sua transferência. Você anota aí o número da conta, e aí você pode fazer tranquilamente a sua transferência, se esse for o seu caso. Eu gostaria de, nesse momento, orar por você que já deu o seu dízimo, que já fez a transferência, ou que ainda vai fazer essa transferência. Nós vamos abençoar agora, e vamos fazer essa oração. Senhor Deus, eu abençoo a vida do teu povo, que tem sustentado esse ministério, Senhor, mesmo a essa circunstância em que nós temos visto e vivido, porque compete a nós, Senhor, a colocar em dia, em usar com sabedoria e colocar em dia as contas da tua casa. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção sobre a vida do teu povo e a bênção sobre a vida da tua igreja, e oramos agradecido em ti. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Eu ainda quero fazer mais uma oração. Eu fiquei muito maravilhado quando me foi colocado uma foto de uma criança, quando no momento em que nós estávamos aqui, mesmo no culto online, orando pelas crianças, essa menininha, ela se colocou de joelho. Pena que me deu agora um branco na mente, agora de lembrar o nomezinho dela, mas é a filha de Selma e do Edson. Ela se colocou de joelho e começou a orar ali naquele momento que nós estávamos orando. Eu quero orar pelas crianças agora. Então, você, papai e mamãe, que está com o seu filho aí na sala, chama ele para orar, dizendo que o pastor vai abençoar a vida, igual como a gente faz aqui na igreja. Vamos orar então? Senhor Jesus, eu abençoo a vida das nossas crianças, e peço, Senhor, que o Senhor esteja conduzindo essas crianças para um encontro contigo, para te conhecer com mais profundidade. Usar, Senhor, esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, usar a vida dos seus papais para poder ministrar sobre a vida dos seus filhos, com o culto em casa, com a leitura bíblica, com a oração. Eu abençoo a vida dessas crianças, para que possa ser despertada no seu espírito, no seu coração, para te conhecer. Nós oramos a ti agradecido e abençoamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos ministrar então a palavra do Senhor. Irmãos, como eu disse para você, eu tenho uma palavra para ministrar que tem a ver com tudo que nós estamos vivendo como igreja desde o final do ano passado para cá, e o tema dessa mensagem é vida de oração. E aliás, essa vai ser a 22ª mensagem de oração que estaremos ministrando, e que já ministramos 21 mensagens de oração. Essa é a 22ª oração, segunda mensagem sobre oração. Isso porque Deus está nos constrangendo a ir à sua presença. Daqui a pouco a gente vai ler o texto bíblico e nós vamos então fazer a oração, né? Mas, irmãos, poucas pessoas, elas são capazes de ter um entendimento adequado sobre a oração. O poder da oração não está somente no quanto se ora, mas é que existe um princípio bíblico da oração. Então a oração não está somente presa ao quanto se ora, mas também se ela está de acordo com o princípio da oração, que nós vamos falar daqui a pouco. Existe um princípio pelo qual a oração precisa ser expressa. Não é toda e qualquer oração que Deus responde.
ela precisa ter alguns meandros. Obviamente nós não vamos passar todos os princípios, até porque nós não conhecemos todos os princípios. Mas alguns princípios nós estaremos aqui passando para os irmãos, para que os irmãos possam entender como funciona essa dinâmica de oração. Mas o princípio da oração que nós vamos estar, o texto que nós vamos usar, e que fala, é que a igreja deve orar antes que Deus se levante para agir, para se manifestar, para operar. Então presta atenção, a vontade de Deus é realizada através das orações da igreja, através do povo que pertence ao Senhor. São as orações do crente que realiza a vontade de Deus. Então Deus não vai cumprir a sua vontade aqui na terra sozinho. Não faz parte desse projeto e nós vamos mostrar isso. A oração é uma parceria do homem com Deus. A nossa oração não força o nosso Deus, não força o Senhor a mudar a sua vontade e levá-lo a realizar o que ele não deseja. A nossa oração não vai mudar o que Deus já determinou. A nossa oração, ela precisa estar dentro da vontade de Deus. Assim então ela será respondida. A oração necessariamente precisa estar dentro da vontade de Deus para ser atendida. Existe uma conexão entre terra e céu, que começa com essa iniciativa aqui na terra, que é a oração. Eu quero ler o texto bíblico que fala sobre esse assunto, que está em Mateus 18, 18. Então abra a sua Bíblia em Mateus 18, no verso 18, nós vamos ler o verso 18, 19 e 20. Mateus 18, de 18 a 20. E diz assim, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar? Senhor, nós abençoamos nesse momento a ministração da Tua palavra. Te damos graças por ter feito a leitura, por ter aberto a Tua palavra, e oramos para que ela possa fazer parte, ela possa ser ministrada sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções e sobre o nosso espírito. Nós declaramos abençoada essa palavra e oramos agradecido em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Esse texto, ele se reporta à prática da oração. E Jesus aqui, ele expressou alguns princípios da oração. Vejamos esses princípios da oração contidos aí nesse texto. Ele fala em ligar e desligar, fala em concordância e fala da presença de Deus. Com relação ao princípio bíblico de ligar e desligar, no verso 18 diz assim: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aqui fica bem claro a conexão que existe entre terra e céu. É uma conexão de oração. Deus no céu liga ou desliga exatamente o que o homem na terra liga ou desliga. Muitas coisas há que precisam ser ligadas ou desligadas, mas Deus não vai ligar ou desligar sozinho. Deus deseja que o seu povo, primeiro na terra, ligue, para que ele ligue no céu. Deus deseja para que o seu povo desligue na terra, primeiro, para que ele então possa desligar no céu. As ações do céu estão conectadas em tempo real com as ações da terra. Se o povo de Deus falhar em oração, as realizações de Deus ficarão paralisadas.
Eu quero repetir isso. Preste atenção nessa frase. Preste atenção nessa informação. Se o povo de Deus falhar em oração, as realizações de Deus ficarão paralisadas. Deus não poderá exercer a sua vontade e realizar e fazer aquilo que é a sua obra, se o seu povo não estiver em oração. Deus é obrigado a esperar e adiar a sua obra, porque ele sozinho não poderá agir. O homem sozinho também não pode fazer essa obra. O que mais nos preocupa é que, se os irmãos não entenderem o que seja a oração, o que mais nos preocupa é que, se os irmãos não orarem, Deus não poderá agir. Então, ele permitirá que Satanás ocupe a ofensiva. Você entendeu? Satanás ocupa a ofensiva quando não tem oração. A derrota de Satanás depende do homem se unir a Deus. A fragilidade de Satanás está na oração. Satanás é derrotado quando o povo de Deus está em oração. Irmãos, entendam um mistério. Com a oração, o diabo perde as forças. Mas se não houver a oração, o diabo se agiganta. A força do inferno ou não está na oração. Vamos entender que é Deus quem destrói o diabo através da oração do homem. O poder é de Deus, mas quem dá o start é o homem que liga na terra para ser ligado no céu. A força não é do homem, é de Deus. A igreja ora e Deus manifesta o seu poder. Esse é o princípio bíblico de ligar e desligar no verso 18. Já no verso 19, o texto também apresenta o princípio bíblico, que agora é o princípio da concordância. Vamos ler o verso 19. Diz assim: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Se por um lado é preciso primeiro ligar na terra, para que no céu também seja ligado, por outro lado, para que essa conexão não seja perdida, para que essa ligação entre terra e céu não seja afetada, mas que aconteça de fato e de verdade, essa conexão seja perfeita, é preciso a concordância. O que esse verso está dizendo aí, que se concordar a respeito de qualquer coisa, se concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido pelo meu Pai que está nos céus. Então o princípio de ligar e desligar, é a oração, precisa estar conectado com a concordância. Não são todas as orações que são ligadas ou desligadas. Deus liga e desliga através da unidade do corpo de Cristo. Então é preciso concordância, é preciso unidade, é preciso acordo. A concordância entre os irmãos é um pré-requisito dos efeitos sobrenaturais de Deus com as respostas às orações. Sem concordância, sem acordo, a oração fica inofensiva, fica inócua, completamente sem poder de ação. Então o poder de Deus sempre será manifestado através da unidade, através da concordância. No livro de Amós, no capítulo 3, no verso 3, diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Então como que Deus vai andar junto com a igreja, se a igreja não estiver em acordo com ele, se a igreja estiver dividida, se não houver concordância, como vai haver uma conexão com o céu? Essa conexão com o céu é perdida se não houver o acordo. Então a igreja não tem como caminhar com Deus se os irmãos não andarem em acordo. E o texto revela que a manifestação do poder de Deus depende dessa concordância. Como as orações serão respondidas se uma igreja estiver dividida, se uma igreja não estiver caminhando com um único propósito, com o mesmo objetivo? Esse versículo, ele mostra que o Pai está predisposto a responder às orações, desde que haja concordância. A divisão
é um princípio espiritual satânico. Quando entra a divisão, o inferno afeta a manifestação do poder de Deus na igreja. O Atmani, um apóstolo chinês, no seu livro Autoridade Espiritual, ele diz que tem muitos cristãos dentro do povo de Deus, dentro das igrejas, que estão servindo a Deus por princípio satânico. Olha que coisa terrível. Se os irmãos que estão no serviço da casa de Deus são os irmãos que estão em divisão, obviamente que eles estão dentro de um princípio satânico. Uma igreja dividida é uma igreja sem expressão da presença de Deus, onde pouco ou nenhum poder dos céus se manifesta. A divisão esteve presente no céu, quando a Bíblia fala que Satanás arrastou 1/3 dos anjos. Essa divisão esteve presente nos céus. E lá no céu, presta atenção, lá no céu, aqueles anjos que estavam em unidade com Deus, eram anjos. Mas a partir do momento que aqueles anjos dividiram com a liderança, dividiram com o seu líder, dividiram com Deus, eles deixaram de serem anjos para serem demônios. Então, olha o que uma divisão transforma anjos em demônios, onde as pessoas que estão em divisão acabam entrando em serviço do inferno, contra a própria obra de Deus. Por isso que o Atmani fala que tem muitos cristãos servindo a Deus por princípio satânico. Esse é o perigo dentro das igrejas. Os homens, quando dividem com a liderança, começam a servir a Deus por princípio satânico, por princípio de rebeldia. Quando temos uma divisão no santuário, deixamos de servir a Deus para servir a nós mesmos. Se nós estou lembrando aqui de uma palavra do pastor Denilson, da Nova Vida Oceânica, quando ele dava aula sobre discipulado, e ele falava sobre visão e divisão. Ele diz que a igreja precisa andar na visão do pastor, mas quando tem uma divisão, já não é mais visão, é uma só. Divisão já são duas visões. Então, visão e divisão. Então, quando tem uma segunda visão que não seja a do ministro, começa-se então a cooperar para que essa divisão enfraqueça toda a manifestação da glória de Deus dentro do santuário. E muitas igrejas que caminham com divisão são igrejas que acabam não crescendo, porque a divisão não só afeta o crescimento da igreja, como deforma a própria pessoa. A divisão deforma o crente pelo fato dele perder o brilho da concordância que manifesta a presença de Deus. O que manifesta a presença de Deus? É a concordância. Então, quando se entra uma divisão, se perde esse brilho que manifesta a presença de Deus, que é a concordância. Então, nós acabamos ficando vazio, e o santuário também fica vazio da presença de Deus. O que manifesta a presença de Deus na igreja é a concordância. Sem ela, tudo fica vazio, seja nós, ou seja o próprio santuário. A concordância manifesta o poder de Deus, e a quebra da concordância afasta o poder de Deus. Logo, não é somente o crente orar, como é o que nós estamos propondo, mas não é somente orar, mas também andar em acordo com a liderança. Esse foi o princípio bíblico da concordância. Os princípios bíblicos da oração que nós vemos foi ligar e desligar. Quer dizer, Deus liga e desliga através da oração. Esse princípio que nós falamos agora, que é o princípio da concordância, que quer dizer, o poder de Deus é manifesto através do princípio da unidade. E o terceiro princípio da oração nesse texto que nós lemos é a presença de Deus. Esse terceiro princípio bíblico, que é a presença de Deus, só ganha força espiritual, a presença de Deus só ganha força espiritual se os dois princípios anteriores forem validados. A manifestação da presença de Deus é o último estágio do processo de oração. O texto que nós lemos fala
sobre Deus se fazer presente quando o seu povo se reúne para orar em acordo. Olha o que diz o verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, é preciso estar juntos, é preciso estar em unidade, é preciso andar em acordo, porque a conexão entre céu e terra se estabelece nessa unidade. Não é somente estar juntos, mas estar juntos em unidade. Embora, na sequência, esse verso 20, ele seja o terceiro na disposição do texto, no entanto, nós podemos ter o entendimento desses princípios fazendo a inversão. Se a gente pegar o verso 20, diz, primeiro nos reunimos, 2 ou 3 em oração. Aí a gente passa para o verso 19, entramos em acordo para que a oração seja atendida. E no verso 18, o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Então a igreja se reúne, entra em acordo e conseguimos então ligar e desligar entre céu e terra. Irmãos, não nos deixemos enganar, sabe? Porque aí nesse verso 20, quando diz ali, para Deus estar ali, no meio deles, como diz o texto, é preciso oração e concordância. Não nos deixemos enganar, porque essa expressão de Deus estar ali, no meio deles, é uma expressão interessante, porque o texto diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, com certeza, para Deus estar ali no meio deles, ou para Deus estar ali dentro deles, porque não é só ali do lado de fora, é ali do lado de fora e ali do lado de dentro. Deus quer estar ali no meio deles e quer estar ali dentro deles. Por isso que o Senhor nos fez a sua morada. Por isso que Deus nos fez o seu santuário. Em 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui entra um mistério, irmãos. Todo espírito precisa de um corpo para se manifestar no mundo físico. Os demônios precisam de um corpo para se manifestar, para manifestar as obras do diabo na terra. E o Espírito Santo também precisa de um corpo para manifestar as obras de Deus na terra. Inclusive, irmãos, no Éden, o diabo se manifestou usando um corpo. Que corpo? Usando uma serpente. Então, espíritos precisam de um corpo. O Espírito Santo precisa de um corpo, que é a igreja. E os demônios precisam de um corpo para manifestar as obras do diabo. Então, para o diabo manifestar o seu intento e lançar o seu veneno sobre os homens, ele precisou de usar um corpo que foi a serpente. Então, enquanto o espírito maligno usa o corpo, usa alguém para manifestar as obras do diabo, o Espírito Santo usa o corpo de Cristo, que é a igreja, para destruir as obras do diabo, principalmente, irmãos, através das orações. Então veja como é o nosso papel como crente. Não é simplesmente levantar a mão, receber Jesus como Senhor e Salvador, estou salvo e acabou o meu papel. Agora eu vou na igreja, cultuo ao Senhor todo domingo, entrego o meu dízimo, a minha oferta, e esse é o meu papel de crente. Não é isso. Quem é que vai destruir o diabo na terra? Quem é que vai destruir as obras do diabo na terra? É a igreja, através de ligar e desligar, através da oração, através da concordância, através da unidade. Então o nosso papel, parece que Deus escolheu um caminho bem difícil para que nós possamos atender à vontade dEle. Então o nosso papel é nos unirmos com Deus através da oração. As obras do diabo, elas serão destruídas pelas orações dos santos. Apenas lembrando que Jesus veio, como está na palavra dele, lá em 1 João, que Jesus veio para destruir as obras do diabo, e que o Senhor só vai conseguir destruir essas obras através da minha vida. Jesus veio para destruir, mas ele usa quem? Ele precisa de um corpo. Então Jesus vai usar a minha vida
para destruir as obras do diabo. O Senhor vai precisar usar, e Ele quer usar a sua vida para destruir as obras do diabo. Não é simplesmente ser crente. Nosso papel nesse mundo é muito mais do que isso, do que simplesmente estou salvo. O homem não foi salvo apenas para ter a sua vida eterna. O homem foi salvo principalmente para ser o braço de Cristo na terra, com a tarefa de destruir as obras do diabo. Existe uma guerra em andamento, e existe um exército. Nós fazemos parte desse exército. Aliás, a Bíblia fala que o Senhor é o Senhor dos exércitos, porque existe uma guerra, há uma guerra espiritual. Nós não escolhemos estar numa guerra, nós já nascemos nela. Nós não temos opção de ir ou não ir, de estar ou não estar, não tem como. Nós já nascemos dentro de uma batalha espiritual, dentro de uma briga espiritual. E o homem tem a seguinte responsabilidade. Olha para mim, o homem tem a seguinte responsabilidade: entrar em cooperação com Deus através da oração para destruir as obras do inferno. Esse é o papel que Deus quer de todo homem, que o homem entre em cooperação, se una com Ele, porque existe um inferno para ser destruído, e isso é feito através da minha vida, e isso é feito através da sua vida. E se nós não tivermos uma vida de oração, nós passamos desse mundo sem nenhuma função espiritual. É de plena responsabilidade da igreja que o homem destrua o diabo e seus anjos. Essa tarefa pertence à igreja, é responsabilidade da igreja sobre a terra. E tudo começa com a oração, quando as forças do mal vai perdendo as forças e a igreja vai prevalecendo. Tudo começa com a oração. Quando começa a orar, o que acontece? Que as forças do mal vai perdendo o terreno. A oração vai fazendo com que Deus se fortaleça e vai conectando céu e terra, céu e terra. Aliás, não é céu e terra, é terra e céu, porque a ação primeiro é da terra. Vai conectando terra e céu, terra e céu, terra e céu, e Deus vai enviando forças e vai ganhando terreno por causa da oração. A visão que devemos ter para esse combate é de nos colocarmos como voluntários, disponíveis, e começar uma caminhada de negar a si mesmo. A grande expectativa de Deus é ver você, meu irmão, é ver você, minha irmã, negando a si mesmo e submetendo à perfeita vontade de Deus. Essa é a expectativa de Deus. Deus precisa ver homens, pessoas negando a si mesmo, negando horas de sono. Tem gente que ama tanto a sua cama que não consegue levantar um pouquinho mais cedo em oração e depois tem o dia inteiro disponível, mas aí já passou a hora, aí já tem a atividade do dia, aí não consegue mais orar. Tem pessoas que amam tanto a sua cama que não consegue se levantar, ama mais a cama do que o seu Deus, sabendo que nós somos resposta de Deus para esse mundo de pecado. A grande expectativa de Deus é que você negue, é que você diga não para a sua carne. E aí eu não falo nem com relação a pecado, aí eu estou falando você dizer não para a sua carne, para estar na presença do Senhor. Se não fosse o fato dos irmãos se preocuparem demasiadamente, aliás é o Atmani que fala isso, se não fosse o fato dos irmãos se preocuparem demasiadamente com os seus próprios afazeres, com os seus próprios cuidados de vida, se não fosse os irmãos se preocupar demasiadamente consigo mesmo, o inferno já estaria sob o total controle do poder de Deus nesse mundo. A semente que caiu entre os espinhos, aquela semente que o Senhor Jesus fala da parábola do semeador, aquela semente cresceu, e o solo deu conta. Então a gente vê o seguinte: a semente era boa, o solo também era bom, e a semente brotou e germinou e começou a ter a sua força de crescimento. Mas o Senhor Jesus disse que essa terceira semente, que caiu entre os espinhos, Ele explicou o porquê que ela não cresceu e frutificou. Por que ela ficou tacanha?
Por que ela ficou esmirrada? Por que ela não deu frutos? Quantos crentes na igreja estão assim, sufocados consigo mesmo, com os cuidados dessa vida, como o Senhor Jesus explica a respeito dessa terceira semente. Essa terceira semente que foi sufocada pelos espinhos, o Senhor fala que são os cuidados do mundo, são os cuidados com a riqueza, são os deleites da vida. Lá em Lucas fala que o Senhor Jesus explicou, dizendo que os deleites da vida sufocam a responsabilidade de servir, de orar, de estar na presença do Senhor. Quantos crentes estão realmente trabalhando com Deus em oração? Quantos crentes têm dado um pouco do seu tempo para o seu Deus? O Atmani diz que o céu fica restrito, preso às ações da terra. O céu, ele pode manifestar muito poder, mas o céu fica como que preso à terra. O céu fica preso a esse movimento, a esse agir da terra, porque é a oração que vai estabelecer a vontade de Deus entre os homens. É a oração que vai manifestar o poder de Deus na igreja e no mundo. A igreja precisa de servos que neguem a si mesmo, que lutem com Deus contra as trevas através da oração, que caminhem em unidade, em acordo. A ilustração que Jesus deu sobre o grão de trigo caindo na terra é perfeito, porque ali ele mostra o quanto nós precisamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. Porque o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, significa que o grão de trigo precisa morrer. A palavra diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Esse morrer fala de morrer à vontade do homem. A sua vontade precisa morrer. Aí vê, entre ver um seriado e pegar a Bíblia para ler, o que muitas pessoas têm optado? Para ver o seriado. Depois do seriado eu vou ler a Bíblia, depois do seriado eu vou orar, e consegue, porque está colocando prazer, está sufocando aquilo que Deus coloca no seu coração, que são os cuidados desse mundo, que são os deleites da vida, que são até mesmo as responsabilidades, que vai se colocando tudo na frente de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, com relação a essa questão da responsabilidade, do esforço, do sacrifício. Olha, é impossível servir a Deus sem sacrifício. Não existe a mínima possibilidade. Você pode estar em quarentena, você pode estar 24 horas dentro de casa, nesse isolamento social, mas mesmo que você fique dentro de casa, para você cumprir o seu papel de homem de Deus, ou de mulher de Deus, para as tarefas diante do Senhor, você precisa de sacrifício e esforço. Isso não vai mudar, não é porque é quarentena ou deixar de ser quarentena, só que essa oportunidade, se você não agarrar agora, depois que passar esse período de quarentena, eu não sei se você vai conseguir. Se agora as coisas para muitas pessoas estão mais fáceis, estão com muito mais facilidades. Esse morrer, se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, é fazer morrer a nossa vontade. É fazer o que tem que ser feito e não o que dá para fazer, para levar a nossa vontade à morte, a minha vontade, para levar essa minha vontade a morrer, à morte. Presta atenção, somente através de um ato de força e violência. Para você fazer morrer a sua vontade, só um ato de força e de violência. Por quê? A carne é preguiçosa, a carne é manhosa, a carne é orgulhosa, é descansada, indisciplinada e precisa ser domada. Normalmente, a oração, ela não acontece por um ato de vontade. Acontece? Sim, claro que acontece. Mas vamos no dia a dia. A oração acontece por um ato de vontade, de deleite, de prazer? Não, ela acontece por um ato de bravura, por um ato de briga, por um ato de luta,
A oração acontece por causa da insistência, porque o reino de Deus é tomado por esforço, então acontece por um ato de força, acontece por um ato de esforço, de sacrifício, de briga pessoal, de crucificar a carne. Tudo por um único objetivo: agradar o coração do Pai. Nós devemos orar por 2 motivos: para que as portas do inferno não prevaleçam contra a nossa vida, e para que as portas do inferno não prevaleçam contra as portas da igreja, como o Senhor Jesus disse. Então, a oração faz com que as portas do inferno não prevaleçam. Então, por que muitas pessoas, as portas do inferno estão cerradas, fechadas e prevalecendo? Não tem vida, não tem oração, não tem relacionamento com o único que pode manifestar poder e te libertar e te ajudar. Negar a si mesmo e se posicionar em oração tem implicações diretas na qualidade de vida espiritual. Um fato interessante é que nós ficamos mais sensíveis e a nossa oração ganha mais qualidade e fluência. Olha que tremendo. Em muitas ocasiões, para que entendamos a vontade de Deus, nós precisamos consultar o coração. Tem muitas ocasiões que Deus não fala. De você, eu tive uma direção de Deus, mas a direção de Deus vem no coração. Então Ele está falando onde? No coração. Então, em muitas ocasiões da nossa vida, e não são poucas, a maior parte do tempo, nós somos guiados pelo coração. Aquilo que nós sentimos, aquela inclinação. No entanto, a Bíblia apresenta algumas informações sobre o coração. Olha que interessante. Paulo diz no livro de Colossenses que devemos consultar o coração, porque ele é o árbitro de Cristo em nós. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Árbitro é aquele que arbitra, aquele que decide, aquele que aponta. Faz isso ou faz aquilo, é isso ou é aquilo outro, isso é certo, isso é errado. É um árbitro, é um juiz, é um juízo. Então seja a paz de Cristo que vai decidir, que vai determinar uma direção. Isso o apóstolo Paulo fala ensinando a igreja de Colosso, para eles consultarem o coração. Agora, o texto lá em Jeremias diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias já fala que o coração é desesperadamente corrupto. Precisamos fazer uma pergunta: se o coração é corrupto, como Jeremias disse, por que Paulo orienta a igreja de Colossenses a consultar o coração? Irmãos, a princípio parece uma contradição, mas não é contradição. Aqui o que nós temos é o papel da oração, porque quando estamos mergulhados em Deus, na presença dEle em oração, nós podemos consultar o coração, porque aí o coração não é corrupto. Se nós temos uma vida com Deus, uma vida de oração, esse coração não é desesperadamente corrupto, ele é desesperadamente de Cristo. Então pode-se consultar o coração, mas quem tem vida de oração pode consultar o coração, e quem não tem uma vida de oração fica em dúvida se consulta ou não o coração. Mas é óbvio, há uma insegurança muito maior. Quem cultiva uma vida de oração diariamente está na presença do Senhor e recebe a direção dele pelo coração. As portas do inferno não têm força o suficiente para prosperar contra a vida de um servo de Deus que tem uma vida de oração. O inferno não, as portas do inferno não vai prosperar, não tem força para prosperar contra aquele que tem uma vida aos pés do Senhor. É preciso negar a si mesmo para conseguir para conseguir construir uma vida de altar na presença do Senhor, para ter uma vida de altar, uma vida de oração diante do Senhor. Aquele que nega a si mesmo e cultiva uma vida de oração, consegue caminhar mais seguro,
consegue também se aquietar diante da vontade soberana do Senhor. Preste atenção. Deus não cumprirá a sua vontade sozinho. As orações do crente é que manifesta a vontade de Deus na terra. A oração é a parceria de Deus com o homem. Deus criou essa parceria. A Bíblia fala que tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que desligar na terra vai ser desligado no céu. Então é essa parceria de Deus com o homem. Deus não vai agir na terra sozinho, porque Ele deu a terra aos homens. Lá no Salmo 115 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, como Ele deu, agora Ele precisa do homem para poder entrar na terra e se manifestar. Então Ele precisa de um corpo, precisa de pessoas que façam a tua vontade para Ele manifestar o poder dEle na terra. Já é diferente de espíritos malignos, que usam as pessoas por causa da desobediência. E os filhos de Deus usam por causa da obediência. E antes de ligar e desligar, que é o nosso papel de oração, precisamos também da concordância. Porque o texto diz: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. A concordância assume um papel de liberar a manifestação do poder de Deus entre os homens, que é o que diz o verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A presença de Deus é garantida entre o seu povo, quando temos a oração em concordância. Quando há a unidade. Irmãos, a fragilidade de Satanás está na oração. Satanás é derrotado quando o povo de Deus ora. Quando a pandemia acabar, precisamos voltar fortes, porque tivemos uma vida de oração. Eu faço um apelo a você, para construir a sua vida de oração, para você pagar esse preço, negar a si mesmo, amar menos a sua cama, e poder estar na presença do Senhor, e poder orar, ter esse tempo com Deus, entrar no relógio de oração, apenas 30 minutos, eu estimulo a você, que tem uma neve, marca com seu a neve, no sábado, para vocês fazerem a oração da madrugada. Vamos levantar um clamor. Quando voltarmos para o santuário, precisamos encontrar uma igreja mais forte, porque estivemos verdadeiramente fazendo de 2020 o ano da oração. Estivemos entrando dentro desse propósito que Deus está colocando dentro do nosso coração. É essa a direção que a nuvem está dando para essa igreja, para a sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, e você colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso ser um instrumento de poder em tuas mãos. Você sabe o que Deus está pedindo? A sua boca, os seus lábios. O que Deus está pedindo? Que você ore, porque você vai contribuir com todas as ações que Deus queira manifestar aqui na terra. Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pela nossa nação, por essa situação que nós estamos vivendo hoje com o presidente da República? Você tem orado para guardar a vida do nosso presidente? Você tem orado com relação à pandemia, para Deus diminuir todo esse poder de morte desse vírus, para poupar vidas? Você tem orado para que Deus possa guardar a economia da nação, guardar os empresários, guardar o emprego? Irmãos, nós precisamos ter um cordão de oração. O povo de Deus precisa ter esse cordão, essa força de oração diante do Senhor. Senhor, guarda o empresário, guarda o emprego, guarda o salário, coloca, Senhor, comida no prato, na mesa do teu povo. Senhor, preserva a vida dos médicos. Enfim, você precisa dar um tempo para Deus,
entre no relógio de oração, estabeleça 30 minutos, e nós podemos alavancar a sua vida e a vida dessa igreja. Vamos orar agora? Eu quero orar. Senhor, nós oramos nesse momento, para que o Senhor levante um povo forte, uma igreja forte, um povo que se una com o Senhor em oração. Levante um povo, meu Deus, que caminhe em unidade, para dar autoridade de poder ao seu espírito, e derrotar as forças da maldade, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Senhor Deus, desce sobre nós um espírito de unidade, um espírito de acordo, desce sobre nós, sobre o teu povo, Senhor, para que possa caminhar na direção da nuvem, na direção que o Senhor está dando para essa igreja. Nós vamos chegar, em nome de Jesus, em 2020, no final, em dezembro de 2020, como o melhor ano de nossas vidas, enxergando, vendo o teu poder e a manifestação do teu poder sobre a nossa vida e sobre a tua igreja. Preserva a tua igreja, guarda, Senhor, a tua igreja. Ó Deus, venha sobre nós esse espírito de acordo, esse espírito de concordância, para que a sua igreja possa deter todas as forças do inferno. Levante um povo de oração, meu Pai. Levante um povo que clama, levante um povo que entre na brecha. Em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, ajuda pela força do Teu Espírito Santo, pela ministração do Teu Espírito Santo, pelo convencimento do Teu Espírito Santo, para que os Teus filhos possam negar a si mesmo e poder orar e estar na Tua presença e conectar terra e céu. Nós abençoamos o Teu povo, abençoamos a Tua igreja e fazemos, Senhor, com temor e tremor. Nós oramos agradecidos e abençoamos o Teu povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, amém e amém. Um bom dia a todos, um bom domingo, e que Deus os abençoe rica e abundantemente.